Banca de estudo, aprovação. Fala galera, professor de matemática Rafael Moraes falando com vocês, e hoje a gente vai para a resolução das nossas fichas, tá? Das nossas últimas fichas, ficha de ângulos e a ficha de teorema de Tales, tá? Então você tá com essa sua fichinha, então acompanha e tira suas dúvidas sobre todas essas questões, tá? Então a gente vai para a questão 1 que diz assim, ó: dois ângulos opostos pelo vértice, entre parênteses tem OPV, são complementares, congruentes, rasos, suplementares ou replementares. Vejam só, ângulos complementares, eles são ângulos que, somados às suas medidas, eu tenho um valor exatamente igual a 90 graus. Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Ângulos rasos são ângulos que têm a medida de 180 graus. Suplementares são ângulos que a soma das suas medidas dá 180 graus, e replementares são ângulos que a soma das suas medidas é exatamente igual a 360 graus. E os ângulos opostos pelo vértice se encaixam exatamente na letra B, tá? Se encaixam na letra B. Eles são congruentes, ou seja, a medida dos ângulos opostos pelo vértice é exatamente igual. E com isso a gente olha a segunda questão. Na figura, a medida dos ângulos assinalados é... Olha, olha só, ele tem essa configuração aqui, eu tenho duas retas concorrentes, tá? E duas retas concorrentes, elas se encontram em um ponto P aqui. Em um ponto P chamado de vértice. E todos os ângulos que são opostos, ó, esse, são chamados opostos pelo vértice. E a medida deles é exatamente igual. Ok, então a gente consegue perceber que 8x menos 10 e 6x menos 5 são iguais. Então a gente pode montar uma equação com relação a isso. Olha aqui, ó. Eu posso colocar 8x menos 10 graus é igual a 6x mais 5 graus. Olha só, esse menos 10 que está aqui, ó, vai passar para cá positivo, e esse 6x vai passar para lá negativo. Vamos isolar o x, né? Então, ó, vai ficar 8x menos 6x igual a 5 graus mais 10 graus. Aqui vai ficar, ó, 8x menos 6x dá 2x, igual a 5 mais 10, 15. O 2 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 15 sobre 2. Aí você pode olhar as alternativas e dizer assim: Rafael, não tem alternativa, porque você não se ligou qual é a pergunta. A pergunta é: qual é a medida dos ângulos assinalados? Ou seja, você ainda precisa pegar esse valor de x aqui e substituir em uma dessas duas expressões. Rafael, eu posso escolher qualquer uma? Pode, porque as duas são iguais, tá? Então eu vou substituir nessa aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó, com 8 vezes x, só que x é 15 sobre 2. Vou colocar aqui mesmo. 8 vezes 15 sobre 2 menos 10. Olha, 8 eu posso dividir logo por 2, ó. Divido 8 por 2, fica 4. 4 vezes 15, 60. 60 menos 10, 50 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui mede 50 e esse aqui também. Ok? Então, isso aí é o valor dos ângulos assinalados. Olha a terceira questão. A terceira questão, ele dá uma configuração parecida, só que agora ele tem três retas concorrentes. Só que aqui, ó, eu continuo com um vértice, e eu posso afirmar, nesse caso, que aqui embaixo também é x. Na questão, ele só dá o valor desse ângulo aqui, ó, 32. Agora eu coloquei 32 aqui também. É porque ele fez uma anotação que ela é muito comum, foi de colocar dois tracinhos aqui, ó, e dois tracinhos aqui.
Então, isso implica que a medida desse ângulo é igual a desse, por isso que eu já coloquei aqui 32 também. Se a gente perceber, esse 32, esse daqui e o x, eles estão sob uma reta, estão embaixo de uma reta. Só que a reta é o ângulo raso, né? O ângulo de 180 graus. Então, se eu somar todos esses caras aqui, a medida dos três somados precisa dar 180, ou seja, eles são suplementares. Então, nesse caso, ó, x mais 32 igual a 180. Vê que simples. X mais 32 mais 32 dá 64, igual a 180. Beleza? Então, x vai ser igual a 180 menos 64. Aqui, isolando aqui, ó, 64 está positivo, vem para cá negativo. Então, meu x vai ser igual a 180 menos 64, dá 116 graus. Ok? E essa foi a minha terceira questão. Vamos lá, galera, se liga na questão 4. A questão 4, ela diz assim, ó, qual o valor de x? O valor de x e ele dá essa configuração aqui, ó. Perceba que aqui eu tenho duas retas concorrentes, tá? Tenho duas retinhas aqui, ó, concorrentes. Eu posso chamar de E e de S, tá? Duas retinhas concorrentes, então elas têm um ponto em comum, que é o meu vértice, o ponto P aqui, que é o meu vértice, e eu percebo que esses dois ângulos são opostos pelo vértice, então eu posso dizer que eles são iguais. Então, ó, 2x menos 10 é igual a x mais 15 graus. Esse x que está positivo vem para cá negativo, e o menos 10 vem para cá positivo. Então vai ficar 2x menos x igual a 15 mais 10 graus. 2x menos x, fica só o x, igual a 15 mais 10, 25 graus. Beleza? A quinta questão, ela é uma questão teórica, né? Ela é uma questão teórica, mas a gente precisa analisar quando eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eu vou colocar aqui, ó, letra A, B, C, D e E, para a gente assinalar se é verdadeiro ou falso. Ó, ele diz assim, ó, os ângulos correspondentes são suplementares. O que seriam os ângulos correspondentes? Ó, se eu tiver aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e H. Quem são os ângulos correspondentes? São os ângulos que estão na mesma posição, só que em paralelas diferentes. Por exemplo, E e A, B e F, C e G, D e H. Esses são os ângulos correspondentes. E ele diz assim, ó, são suplementares. Isso é falso. Sabe por quê? Porque os ângulos correspondentes, eles precisam ser exatamente iguais. Mas por que, Rafael, eles precisam ser iguais? Por conta do seguinte, ó, toda vez que quando tu sobe a reta paralela em cima da outra, esses ângulos todos sobem, eles se encaixam, tá? Na mesma medida, ou seja, são ângulos iguais. Então, ó, ângulos correspondentes são congruentes, não são suplementares. Então, isso aqui está falso. Na letra B, ele diz assim, ó, os ângulos alternos internos são congruentes. Ó, primeiro, o que são ângulos alternos? Alternos é porque eles estão em lados diferentes da transversal. Internos, eles estão entre as duas paralelas. Ou seja, quem são alternos internos aqui? Eu tenho dois alternos internos aqui, que é C e E. Tá, ó, eles estão em lados opostos da transversal, só que estão entre as paralelas. Então, eles são alternos internos. E eles são iguais, tá? Eles são iguais. Mas por que eles são iguais? Ó? Não é correspondente a A, então é igual a A. Só que A é oposto pelo vértice de C. Então, esse é igual a esse, que é igual a esse. Então, esses dois são iguais. Então, ângulos alternos internos são, sim, congruentes. Outro que são alternos internos aqui, ó, D e F.
Olha aqui, ó, F não é correspondente a B, então F é igual a B. Só que B é oposto pelo vértice de D, então B é igual a D também. Então, ó, F é igual a B, que é igual a D. Então, ó, alternos internos são congruentes. Isso aqui é verdadeiro. Letra C. Ângulos alternos externos são complementares? Olha aqui, ó. Ângulos alternos externos, ou seja, eles estão em lados opostos, da transversal, só que eles estão fora da paralela, são externos às paralelas. Por exemplo, A e G, eles estão em lados opostos e fora das paralelas, ok? Fora das paralelas. A e G são iguais, né? Por quê? Ó, G é correspondente a C e C é igual a A pelo fato de ser oposto pelo vértice. Então, todo ângulo alterno externo ou alterno interno, eles são congruentes. E aqui ele fala na letra C que são complementares. Então, isso aqui é falso. Ok? Isso aqui é falso. Letra D. Os ângulos colaterais internos são congruentes. Congruentes quer dizer que a medida é igual, né? Colateral interno. Aqui, ó. Colateral interno. O que é o ângulo colateral interno? Ele está no mesmo lado da transversal, só que está entre as paralelas. Ó, D e E. Olha, D e E não pode ser igual. Sabe por quê? Porque ó, quem é igual é D e F. Só que E é suplementar a F. Então, ele é suplementar a D também. Então, eles não são congruentes. Eles são suplementares. Então, isso aqui também é falso. E, por fim, ele diz assim, ó. Ângulos colaterais externos são suplementares. Ó. Colaterais, mesmo lado da transversal, externo, fora das paralelas. Ó. A e H são colaterais externos. E eles realmente são suplementares. Sabe por quê? Ó, E e H estão sobre a mesma reta, né? Só que E é correspondente a A. E E é suplementar de H. Porque eles estão em cima da mesma reta, então eles são suplementares. Só que E é igual a A, porque eles são correspondentes. Então A também é suplementar de H. Então isso aqui é verdadeiro e está aí nosso gabarito. Questão 6 agora. A questão 6, ela diz assim, ó, a medida em graus do ângulo de um ângulo é igual ao triplo da medida de seu complemento. O ângulo médio, veja só, ele diz assim, ó, a medida do ângulo x, eu não sei qual é, então eu vou chamar de x, é igual ao triplo, ou seja, eu vou multiplicar por 3, né? 3 vezes a medida do seu complemento. Vê só, o que são ângulos complementares? São ângulos que a soma das suas medidas precisa ser igual a 90 graus. Então, ele está dizendo que ele é igual ao triplo do seu complemento, tá? Então, ó, que é o complemento de x? O complemento de x é 90 menos x. 90 graus menos x. É o que falta para 90, ok? Então, aqui é só a gente brincar com essa equação e isolar o x. Aqui, ó, x vai ser igual, ó, 3 vezes 90 e 3 vezes menos x, distributividade, tá? Então, vai ficar 270 graus menos 3x. Esse menos 3x aqui vem para cá positivo, né? Vai ficar 3x mais x igual a 270 graus. Somando aqui, eu vou ficar com 4x igual a 270 graus. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 270 sobre 4. X vai ser igual. Se você dividir isso daqui, vai dar exatamente 67,5, tá? Se você dividir
270 por 4 dá 67,5. Só que no teu gabarito ele divide em graus e minutos. Galera, cada grau ele tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então aqui no caso eu tenho 67 graus e meio. Só que como um grau tem 60 minutos, então meio grau tem 30 minutos, tá? Então isso aqui é o gabarito. Bem, galera, vamos agora para a questão 7, a questão que diz assim: na figura ao lado estão representadas as retas R, S e T. Sabendo que as retas R e S são paralelas, o valor de Y é. Ou seja, ele quer aqui, ó, achar o valor desse ângulo Y, tá? Desse ângulo Y aqui. A gente consegue compreender que esse ângulo Y aqui, ele é suplementar com esse ângulo 3x mais 2. Só que eu não conheço o valor desse x, então eu preciso descobrir antes de fazer, descobrir, né, o valor do y. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Pessoal, eu tenho aqui esse ângulo também que está assinalado aqui, que é 2x mais 8. Percebe o seguinte, esses dois ângulos aqui, eles são colaterais externos, tá? Ó, eles são colaterais, eles estão do mesmo lado da transversal, só que eles são externos, eles estão fora das duas paralelas. E todo ângulo colateral externo é suplementar, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Então eu posso somar esses dois ângulos, ó, 2x mais 8 mais 3x mais 2, e posso igualar todo mundo aqui a 180. Somando aqui 2x mais 3x, eu tenho 5x, 8 mais 2, 10, igual a 180 graus. Aqui botar o grauzinho aqui só para ficar bem bonitinho. O dash está positivo, vou passar para cá negativo. Então 5x é igual a 180 menos 10 graus. Então aqui vai ficar assim, ó, 5x é igual a 180 menos 10, vai ficar 170 graus. O 5 está multiplicando, eu passo dividindo. De 170 sobre 5. Galera, é muito fácil você fazer uma divisão por 5, pegando essa dicasinha aqui. Toda vez que você for fazer uma multiplicação por 5, você segue a seguinte dica. Você pega o número que está sendo dividido, você multiplica ele por 2, depois divide por 10. É mais fácil do que você ir lá e dividir por 5. Por exemplo, ó, 170 vezes 2 dá 340, não é isso? Dá 340. Divide por 10, 34. Então, eu quero dizer que o meu x é igual a 34 graus. Nesse caso, eu ainda não achei a resposta. Eu achei o valor de x. Mas eu quero saber o valor de y. Só que y e esse ângulo aqui, são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles são alternos externos. Olha aqui, ó, eles estão em lados diferentes da transversal, só que eles estão fora da paralela. Se eles são alternos externos, então quer dizer que eles são iguais. Então, se eu substituir aqui, ó, o valor de x, que é 34, eu já acho y, ok? Então, eu vou substituir aqui, ó, vai ficar 2 vezes 34 mais 8. Aqui, ó, 2 vezes 34, vem cá, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 6, dá 68, mais 8, dá 76 graus. 76 graus é o meu gabarito, letra D, ok? E para a gente finalizar, eu tenho a questão 8, tá? Para a gente finalizar, eu tenho a nossa questão 8, que diz assim, ó, o triplo da medida do complemento
Bem, galera, vamos agora para a questão 7, a questão que diz assim, ó, na figura ao lado estão representadas as retas RS e T. Sabendo que as retas RS são paralelas, o valor de Y é. Ou seja, ele quer aqui, ó, achar o valor desse ângulo Y, tá? Desse ângulo Y aqui. A gente consegue compreender que esse ângulo Y aqui, ele é suplementar com esse ângulo 3x mais 2. Só que eu não conheço o valor desse x, então eu preciso descobrir antes de fazer, descobrir, né, o valor do y. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Pessoal, eu tenho aqui esse ângulo também que está assinalado aqui, que é 2x mais 8. Percebe o seguinte, esses dois ângulos aqui, eles são colaterais externos, tá? Ó, eles são colaterais, eles estão do mesmo lado transversal, só que eles são externos, eles estão fora das duas paralelas. E todo ângulo colateral externo é suplementar, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Então eu posso somar esses dois ângulos, ó, 2x mais 8 mais 3x mais 2, e posso igualar todo mundo aqui a 180. Somando aqui 2x mais 3x, eu tenho 5x, 8 mais 2, 10, igual a 180 graus. Aqui botar o grauzinho aqui só para ficar bem bonitinho. O 10 que está positivo, vou passar para cá negativo. Então 5x é igual a 180 menos 10 graus. Então aqui vai ficar assim, ó, 5x é igual a 180 menos 10, vai ficar 170 graus. O 5 está multiplicando, eu passo dividindo. De 170 sobre 5. Galera, é muito fácil você fazer uma divisão por 5, pegando essa dicasinha aqui. Toda vez que você for fazer uma multiplicação por 5, você segue a seguinte dica. Você pega o número que está sendo dividido, você multiplica ele por 2, depois divide por 10. É mais fácil porque você ir lá e dividir por 5. Por exemplo, ó, 170 vezes 2 dá 340. Não é isso? Dá 340. Divide por 10, 34. Então, eu quero dizer que o meu x é igual a 34 graus. Nesse caso, eu ainda não achei a resposta. Eu achei o valor de x. Mas eu quero saber o valor de y. Só que y e esse ângulo aqui, y e esse ângulo aqui, são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles são alternos externos. Olha aqui, ó, eles estão em lados diferentes da transversal, só que eles estão fora da paralela. Se eles são alternos externos, então quer dizer que eles são iguais. Então, se eu substituir aqui, ó, o valor de x, que é 34, eu já acho y, ok? Então, eu vou substituir aqui, ó, vai ficar 2 vezes 34 mais 8. Aqui, ó, 2 vezes 34, vem cá, ó, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 6, dá 68, mais 8, dá 76 graus. 76 graus é o meu gabarito, letra D. Vamos lá, galera, para a questão 1 da nossa ficha de Teorema de Tales. Olha, na ficha 1, na questão 1, para falar a verdade, o Teorema de Tales diz assim: a figura ao lado indica, abaixo, né, lotes de terrenos com frente para a rua A e para a rua B. As divisas do lote são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15, 20 e 25 metros. A frente dos lotes do lote 2 para a rua B mede 28 metros. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Aí vamos lá.
Vamos entrar aqui. A gente percebe que eu tenho a rua A e a rua B. E eu tenho aqui a divisória dos lotes. Só que ele diz que essas divisórias, elas são perpendiculares à rua A. Se todas elas são perpendiculares a uma mesma reta, quer dizer que essas divisórias aqui são paralelas, ok? E a rua A e a rua B são transversais. Então, eu tenho aqui retas paralelas cortadas por transversais, então eu posso aplicar o Teorema de Tales. E o que é que o Teorema de Tales diz? Existe uma proporcionalidade entre os segmentos que foram formados. E que segmentos são esses? São as frentes dos terrenos, tanto para a rua A quanto para a rua B. E aqui já está montado bonitinho as frações da minha proporção. Olha aqui, como eu conheço as duas dimensões, tanto no lote 2, tá? No lote 2 eu conheço a frente para a rua B e a frente para a rua A, eu vou tomar esse cara aqui como base porque eu sei os dois valores. E aí eu faço uma brincadeira para o X e uma brincadeira para o Y, que são as frentes dos lotes 1 e 3 para a rua B. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, eu vou pegar x sobre 15, x sobre 15, igual a 28 sobre 20. 28 sobre 20. Ok? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma simplificação, tá? 28 e 20 eu posso dividir por 4, tá? 28 e 20 eu posso dividir por 4, em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar assim, x sobre 15 é igual a 28 dividido por 4 dá 7 e 20 dividido por 4 dá 5. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, meio pelos extremos. Eu vou ficar, com 5x é igual a 7 vezes 15. Lembra lá, galera, não faz a conta direto. Sempre tenta deixar a continha armada, porque você pode simplificar. Vê só, o 5 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, x é igual a 7 vezes 15 dividido por 5. Olha aqui, eu posso pegar o 15 e dividir por 5, que dá exatamente 3. Então, x é igual a 7 vezes 3, que dá 21 metros. Então, eu já tenho a minha primeira resposta. Quem seria a segunda resposta? Segunda resposta é exatamente o y, que você vai usar a mesma ideia. Olha aqui, y sobre 25 é igual a 28 sobre 20. Já está montado aqui a fração, y sobre 25, 28 sobre 20. A gente já viu que essa fração aqui é a mesma coisa que 7 sobre 5, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, de novo, meio pelos extremos. Meio pelos extremos. 5y é igual a 25 vezes 7. Y é igual a 25 vezes 7 dividido por 5. Eu posso dividir o 25 por 5. Eu vou ter aqui, y igual a 5 vezes 7. 25 dividido por 5 dá 5. Igual a 35 metros. E essa aqui é a minha segunda resposta, que é o valor de y. Beleza? Beleza, galera. Agora a gente vai para a questão 2, tá? Que ela diz assim, na figura abaixo, sabe-se que RS é paralelo a ADE. Lembra, tá? Essa anotaçãozinha aqui, é para dizer que dois segmentos ou duas retas são paralelas, tá? Nessas condições, determine as medidas de x e y indicadas. Então, aqui, eu tenho esse segmento aqui paralelo a esse. Então, eu tenho dois segmentos paralelos, eu tenho aqui duas transversais.
e eu consigo determinar aqui, ó, 4 segmentos, ok? Consigo determinar 4 segmentos. Então, nesse caso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso aplicar o teorema de Tales. Só que aqui tem uma especificidade muito grande. Por quê? Se você for aplicar o teorema de Tales apenas com esses segmentos que você consegue ver aqui, que é o 10, por exemplo, você está 10 sobre 20 de x sobre y, estaria correta a montagem. Só que você não iria levar nada pelo fato de quê? Pelo fato de que você vai ter uma equação com 2 incógnitas. Isso não faz sentido, não tem como você resolver isso. Então, o que é que você vai precisar fazer? Você vai entrar em outra determinação que ela é simples de ver, mas você tem que ficar ligado nisso também, que é o seguinte, por exemplo, da mesma forma que o 10 tem uma proporcionalidade com 20, ele também tem uma proporcionalidade com todo esse segmento aqui. Quando eu digo que é os segmentos que determinam, eu não quero só falar desse AR ou RD. Existe também uma proporcionalidade com AD, tá? Que mede quanto? 30 centímetros. Então, quer dizer o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó, existe uma proporcionalidade entre o segmento de 10 com o segmento de 30, que é tudo, tá? 10 para tudo, tá? Aí do outro lado do triângulo, quem é que corresponde a 10 aqui? É o x, então igual a x sobre. Galera, se aqui foi desse para tudo, aqui também tem que ser desse para tudo, tá? Então o x ele tem uma proporcionalidade com quem? Com 42, que é a medida total aqui, ó, de A até E. Então eu posso dizer aqui, ó, que isso é igual a x sobre 42. Vamos fazer aqui meio pelos extremos, né? Fazendo meio pelos extremos aqui, eu vou ter x vezes 30, 30x, e aqui, ó, 10 vezes 42, 420. O 30 que está multiplicando passa dividindo, então x é igual a 420 sobre 30. Eu posso aqui, ó, torar os zeros, torei os zeros, e aqui eu vou ficar com x igual a 42 sobre 30, sobre 3, desculpa, 42 sobre 3, que vai dar aqui, ó, 14, no caso aí, centímetros. Então aí a gente já tem a primeira resposta, que é 14 centímetros, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai assinalar, não é isso? E a gente vai ver que é um y. Para você ver que é um y, é muito fácil. Por que é fácil? Porque agora você já sabe o x, ok? Você já sabe o x, que é 14, ok? Você já sabe o x, que é 14. E agora você pode montar tranquilamente aqui, ó, 10 para 20, 14 para y, não precisa usar tudo de novo. Aqui, ó, 10 sobre 20 igual a 14 sobre y. Ó, eu posso cortar aqui os zeros, ó, e aqui vai ficar simples, ó, y vezes 1 dá y, 14 vezes 2, 28 centímetros, e a gente finaliza a nossa questão. Beleza? Vamos assinalar aqui para ficar bonitão. Beleza, pessoal? E com isso a gente finaliza e um forte abraço.